Quem que se habilita? Aguardar aqui só a Flu TV me dar um ok. Bom dia, Alisson. Vamos dar início à entrevista coletiva com a Gabi Marino, da Band. Vamos lá, Alisson, aqui. Bom dia. Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho, você tinha uma negociação com o Corinthians, mas essa negociação melou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também o que te fez escolher o Fluminense. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia a todos. Olha, infelizmente foi uma negociação onde, né, tinha uma pessoa que tem um carinho especial comigo, né, que é o Dorival, junto com a sua comissão, né. Acabou que tínhamos o acordo já assinado, né, em ambas partes. Infelizmente, né, não sabemos ali o motivo, se fala-se muito de pagamentos e tudo, mas acaba que o meu empresário ele se dispôs no momento também a fazer o pagamento, né, mas futebol é assim, vida que segue, né, tenho um privilégio, uma oportunidade muito grande novamente na minha carreira agora, né, vestir a camisa do Fluminense, é um clube que, a partir do momento, né, que me fez essa proposta, não pensei duas vezes em aceitar, pelo fato, né, de ser um clube gigantesco e pelo fato também de já ter trabalhado com um treinador que tive o privilégio de, em alguns meses, trabalhar com ele, ficar na pré-lista da seleção brasileira aí por 2, 3 vezes, e por pouco, se não fosse, né, a lesão que eu tive tão séria, que foi, né, no jogo com ele, que acabei quebrando a perna, e ter tido esse privilégio de vestir a camisa da seleção. Então, como eu disse, muito feliz, muito honrado em vestir essa camisa, espero, né, aos poucos aí, né, me adaptando novamente, né, pegando forma física, até pelo tempo que fiquei somente treinando. Como eu disse, é um privilégio enorme vestir essa camisa com um treinador que eu já conheço, né, e um grupo, né, vencedor também, que é o Fluminense. Alisson, bom dia, Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. No início da sua carreira você jogava mais avançado, né, quase que como um ponta, um meio ali pelos lados também. No São Paulo você virou esse segundo volante lá em 2023, posição que você vai fazer também muito provavelmente no Fluminense. Queria te perguntar como que foi para você essa mudança de posição já ali no ápice da carreira, como que isso impactou também na sua carreira de lá para cá e como que você chega fisicamente no Fluminense depois de ter ficado 2 meses só treinando lá no São Paulo. Obrigado. Olha, a gente até fica brincando, né? Quando você não faz gol, você vai voltando de posição, né? Mas, né, foi bem natural, cara. Foi uma conversa que eu tive, né, com o Dorival, né, onde acabou que, né, eu vinha jogando com ele, né, na época titular no São Paulo, então não me sentia confortável da forma como vinha acontecendo. Então pedi ele que me desse oportunidade em alguma posição onde eu me sentia melhor. Não imaginaria que seria de volante, né, mas depois daquela conversa, depois de tudo que ele me ajudou e me mostrou, né, como funcionaria nessa nova função, e foi dali em diante que, né, me adaptei facilmente nessa posição. Hoje não me vejo jogando em outra, então me sinto, né, muito feliz também por ter conseguido fazer uma nova função na minha carreira depois de uma certa idade. Né, e na questão fisicamente, como eu disse, né, meu último jogo, né, foi 45 minutos, na estreia do Paulista, depois disso só vinha treinando, então acaba que chego aqui já na minha segunda semana, tive o privilégio já de estrear lá em Belém contra o Remo, então é isso, pouco a pouco venho me adaptando aos treinamentos, né, venho retornar na forma física e, como eu disse, venho aqui para ajudar, né, para ser mais um no grupo, um grupo de vencedores, um grupo que tem um caráter enorme, onde que a gente, né, quer fazer de tudo para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano também. Bom dia, Alisson, Wilson Forte da Central Fluminense. Você é um jogador experiente, com 32 anos, passagem por grandes clubes, grandes títulos conquistados, e chega aqui no Fluminense, onde os principais jogadores da sua posição são os jovens jogadores. A gente tem o Bernal, Martinelli e Herpes. Então eu queria saber como você enxerga essa disputa com os jogadores mais jovens e como você pode agregar em relação à experiência com eles. Olha, a partir do momento, né, quando você tomou a decisão para ir para um clube como esse, você entende, né, independente, em todos os clubes que eu passei, independente de você ser titular ou reserva ou não, eu sempre tive isso na minha carreira, né, poder aprender, poder ajudar também, até nisso mesmo de você, né, poder, de alguma forma, né, contribuir de alguma coisa que você já viveu, e também ser humilde o suficiente para poder aprender com eles também, né? Então, como eu disse, venho para somar, venho para ajudar, independente se eu vou ser titular, se eu não vou ser titular.
quero passar aqui ser vencedor junto com meus companheiros, assim como eu fui vencedor em outros clubes também. Então, como eu disse, cara, estou muito feliz, estou muito motivado, né? Se seja para entrar um minuto, seja para jogar o jogo todo, seja de qualquer forma, ou às vezes até não ir para o jogo, venho muito motivado em querer ajudar o Fluminense, ajudar meus companheiros e aprender com eles também. Alisson, bom dia, muito sucesso aí no futebol carioca, Obrigado. do Fluminense. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Aproveitando a pergunta do companheiro, eu presenciei seu início de carreira, você era um ponta-direita, ofensivo, rápido. Depois foi passando para meia, hoje joga aí, né, quase em todas as posições ali no meio, né? Eu queria que você definisse o seu estilo de jogo atual, né? O que você acha que tem de qualidade para agregar nesse time do Fluminense, e qual é a posição nesse momento que você se sente melhor, assim, você já conversou, inclusive, deve ter conversado com o treinador, né? Olha, como eu disse, né, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com o Zubeldia já no São Paulo. Foi um cara onde eu aprendi muito, onde foi um dos melhores momentos também na minha carreira, assim como na passagem do Dorival, onde fomos campeões, né? Então, né, sou um jogador ali que, né, independente se for jogar de primeiro ou segundo, eu consigo, né, me sinto muito bem à vontade em fazer essas duas posições, né? Então deixo na mão do Zubeldia, onde ele vê, né, onde eu estou apto a jogar, onde eu estou apto a poder ajudar ali de alguma maneira, deixo nas mãos dele, por ele já me conhecer também. Então, como eu disse, me sinto muito à vontade em fazer qualquer função que seja ali no meio de campo de volante. Olha, meu estilo, acho que, né, a maioria das pessoas, né, já conhece, é um estilo que, né, gosta bastante de movimentar, né, gosta de o tempo todo querer, né, dar opção para os companheiros, poder ajudar tanto na marcação quanto com a bola também. Então, espero de alguma forma, né, poder, né, evoluir ainda mais, crescer ainda mais e aprender com eles aqui dentro também. Bom dia, Alisson, Giba Pérez, do GE. Você é um cara que já conquistou quase todos os títulos mais importantes do futebol brasileiro. Você já foi campeão brasileiro, já ganhou a Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, falta só a Libertadores. E o quanto essa sua experiência, esses títulos, podem ajudar num grupo que tem alguns remanescentes que conquistaram a Libertadores aqui no Fluminense, mas que é um grupo muito jovem que não tem conquistas ainda no futebol brasileiro? Olha, eu sempre deixei muito claro que esse é o meu grande sonho, né? É o único título aí que falta na minha carreira, né? Então, quem sabe eu não possa realizar esse sonho aqui no Fluminense, né? Como você disse, são jogadores que já tiveram esse privilégio, né, de conquistar a Libertadores. Eu acho que é um título que todo atleta ele almeja, né? Então, como eu disse, é um time muito qualificado, um time muito forte. Já joguei, né, várias vezes contra, sei a qualidade desse elenco, mas o que eu fiquei mais surpreso é a questão da união, sabe? A união do grupo, a união que eles têm ali. Eu acho que isso é um ponto muito forte para que você possa conquistar grandes coisas, né? É lógico que vale muito também o dentro de campo, a qualidade, isso daí nem tenho que falar do elenco e do grupo do Fluminense, mas a gente espera, né? A gente, assim como eu, como os outros jogadores que chegaram também, viemos para somar, viemos para ajudar, e assim também contar com a experiência de cada um poder se ajudar para quem sabe não, possa realizar não só meu sonho de conquistar a Libertadores, mas também outros jogadores que já conquistaram, conquistar novamente. Tudo bem, Alisson, que seja bem-vindo. Eu vou te fazer duas perguntinhas, né? Uma flu, outra mais off-flu. E a primeira delas eu queria saber o que você encontrou quando você chegou aqui, assim. A gente fala muito sobre o trabalho que o Zubeldia vem fazendo, ter tornado o Fluminense, apesar de não ser uma das maiores folhas, num futebol que é um dos melhores do Brasil hoje. O que você de cara já viu que você acha que, enfim, conhecendo principalmente o Zubeldia, que você acha que pode ser o principal motivo para isso? E a off-flu, acho que até como jornalista é a oportunidade que a gente tem de falar com você nesse momento sobre isso, que é sobre a saída do Crespo, que foi uma frase muito forte que você colocou na rede social no dia seguinte, né? Falando sobre caráter, que caráter não se negocia. Se você pudesse falar um pouco mais agora, claramente, podendo conversar com você sobre isso também, eu agradeço. Obrigada. Olha, respondendo a primeira pergunta, né, o Zubeldia é um profissional excelente, é um profissional que, né, chega às 5, 6 horas da manhã no clube, é um cara que se dedica muito ao clube, é um cara que vive o futebol. Sou prova disso novamente, né, eu posso falar isso de olhos fechados, porque é um cara que todo mundo no clube, no São Paulo falava isso, né, que era um dos primeiros a chegar no clube. E aqui também é a mesma coisa, o primeiro dia que eu cheguei, né, até vindo com o motorista aqui do clube, ele falando, rapaz, ele chega muito cedo, né, até agita a gente um pouco, né, então eu acho que vale muito isso, né, além da qualidade de você ter no grupo, você ter pessoas também que abraçam a ideia do treinador, né, então
o que eu mais, né, vi nessa questão do clube é isso, né? Acho que a união do grupo, não somente do grupo, mas dos funcionários também. Então, isso faz com que o clube tenha algo especial. Dá para sentir isso no dia a dia, ver essa união, ver a forma como todo mundo trabalha de uma forma muito correta. Então, isso demonstra, né, porque o Fluminense vem vivendo um grande momento. Olha, e na questão, né, do Crespo, eu, né, prefiro não tocar mais nisso, porque eu nem iria falar nisso, mas eu acho que acaba também tendo um momento meu ali, porque foram 8 meses que somente eu e alguns profissionais ali dentro do clube sabem o que eu passei, né? Acho que todo mundo conhece meu caráter, todo mundo conhece que eu sou. Nunca tive nenhuma polêmica na minha carreira, nunca tive briga nenhuma com o treinador. E acabou aquele momento ali, foi um momento onde também eu, sabe, fiquei até um pouco chateado de, às vezes, ter feito aquilo ali, sabe? Porque depois que você pensa friamente, sabe, não tem necessidade, porque o tempo ele te mostra as coisas, né? Mas, como eu disse, eu quero somente falar do Fluminense, nunca também deixando claro, viu? Nunca deixando claro o carinho, a admiração, respeito enorme que eu tenho pelo São Paulo, por tudo que eu vivi, por tudo que eles fizeram por mim. Mas, a partir do momento que eu aceito, né, o Fluminense, vira a chavinha na minha cabeça, né? Quero somente focar aqui, quero voltar a sorrir, já voltei a sorrir, né, que é fazer algo que eu mais amo, que é jogar futebol, e agradecer a cada companheiro, a cada funcionário, a forma como eles receberam aqui, porque parece que já tem meses que eu estou aqui dentro do clube, né? Me sinto muito à vontade pela forma como eles me receberam. Então, a partir do momento, né, que eu pisei aqui, quero focar somente aqui, quero trabalhar cada dia mais para poder melhorar, para poder aprender e poder ajudar de alguma maneira dentro de campo, que é o mais importante. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Seja bem-vindo, Vitor Veríssimo da Casa TV. Eu queria te perguntar em relação ao seu sentimento quando você recebeu a proposta do Fluminense, a possibilidade de jogar no Rio de Janeiro, vestir a camisa tricolor. Como você se sentiu? Contar um pouquinho dos bastidores, como foi essa negociação. Cara, foi um negócio muito engraçado, porque na terça-feira à noite, né, eu tinha, né, conversado com o meu empresário e já sabia mais ou menos que estava havendo essa conversa. Só que eu não sabia claramente das regras, porque fechava a janela no dia 3, né, se eu não me engano. Então, dia 3, numa terça-feira, e foi aí que ele falou, não, como você jogou o estadual, então você tem uma janela um pouco a mais. Então, quando ele falou isso para mim, eu só falei assim, não, calma, só vou falar com a minha esposa, né, para que a gente tome essa decisão junto, como foi a nossa vida toda. Ainda mais eu sou um cara muito família, tenho um filho, tenho minha esposa, então as decisões nunca é tomada sozinho. Então, a partir do momento que eu falo com ela, eu falo, não, estou com você, vamos embora, né? Então, quando chega o Fluminense, né? Quando chegam pessoas que você já trabalhou, que tem esse carinho, até por tudo que eu enfrentei, que eu passei nesses 8 meses que eu citei atrás, e quando vem uma possibilidade dessa, não dá para pensar 2 vezes, né? Então, foi muito rápido, foi questão de 10 minutos, 15 minutos para tomar essa decisão. Então, fico muito feliz e muito alegre que tenha dado tudo certo e eu possa estar aqui vestindo a camisa do Fluminense hoje. Bom dia, Alisson. Vinícius Santana, do portal Infoesporte. A minha pergunta são 2, vou dividir em 2 pedaços. A primeira é que o Zubeldia, numa coletiva no São Paulo, chegou a te definir como uma atuação perfeita em algum jogo, se não me engano, contra o Grêmio. Ele chegou a te definir como uma atuação perfeita de um volante e um exemplo para ser passado para os jovens da base do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação amistosa que você tem com o Zubeldia, nessa amizade, né, que você chega a ter com o técnico, e se isso influenciou também na sua escolha para vir para o Fluminense. E a minha segunda pergunta é relacionada a você teve alguns problemas físicos recentemente, durante a sua carreira, e teve uma saída um pouco conturbada do São Paulo. Qual a real importância do físico e do mental para o atleta e a importância de você se sentir feliz no seu ambiente de trabalho e o quanto isso pode impactar no seu desempenho dentro de campo? Cara, eu vou começar com a segunda pergunta, né? Eu saio, querendo ou não, do São Paulo por motivo mais que todo mundo praticamente já sabe, que envolve a questão do Corinthians, né? Sempre tive um excelente relacionamento com todos, especial com a torcida, porque a torcida, no momento mais difícil da minha carreira, que é, né, indo, né, na linha dessa pergunta sua, que foi o jogo onde o Zubeldia dá essa entrevista, né, eu estava dentro do hospital ainda, foi o dia que eu quebro a perna, né, e foi um dos momentos ali onde eu vi que a torcida, né, sempre me abraçou, sempre teve esse carinho enorme comigo. Acaba que eu tomo uma decisão, né, de ir para o Corinthians, não pelo fato de ser o Corinthians, mas pelo fato de ser o Dorival, que foi um cara que são sem palavras também, assim como eu tenho um carinho muito grande pelo Zubeldia. Então, né, essa saída conturbada, mais nessa questão, não pelo atleta dentro de campo, né, mas sim por tudo que se envolveu né, fora de campo, desculpe.
Então, acaba que teve isso. E na questão dessa entrevista do Beldia, fico muito feliz, porque foi um cara que, no dia a dia, me ajudou muito, assim como eu vejo que ele ajuda todos os atletas, né, independente se o atleta está jogando ou não, ele sempre está tentando ajudar, está sempre tentando, né, mostrar o caminho para que o atleta ele evolua, e foi assim comigo no tempo que ele teve no São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, né, quando você recebe um convite desse, sabendo de um cara que, né, te ajudou a crescer como profissional e como atleta, né, não tem como negar. E essa questão, cara, fisicamente, né, eu venho melhorando, já estou me sentindo muito melhor, e psicologicamente, como você disse, né, você tem que estar feliz, né, independente da carreira, independente da função que você faz, né, se você está feliz, as coisas elas fluem normalmente. Então, né, são 2 semanas aqui ainda de Fluminense, tenho certeza que vai ser uma linda história, como foi nos outros clubes também. Espero que as coisas, né, venham acontecendo dia a dia. Eu vou vivendo, como eu disse, dia a dia, sem aquela ansiedade também de pensar no futuro, mas vou aproveitar o máximo possível essa oportunidade de estar tendo a minha carreira novamente. Bom dia, Alisson. João Santiago, do Portal da Liga. E eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões, tanto da cidade quanto do clube, da torcida. E queria que você mandasse um recado para a torcida sobre o que ela pode esperar do seu futebol, da sua temporada, gols, assistências, títulos. Obrigado. Olha, como eu disse, né, fui muito bem recebido desde o primeiro dia que eu cheguei no clube, tanto por funcionários quanto por atletas, né, todas as pessoas aqui me receberam muito bem, né, já me sinto em casa aqui. Quando você tem um ambiente muito leve, um ambiente onde as pessoas, né, elas se dão bem, fica muito mais fácil você se adaptar. Então, eu quero agradecer a todos os funcionários, a todos os atletas mesmo, da forma como me receberam. Alguns torcedores também, que já tive, né, a oportunidade de ir ontem, né, no estádio, quanto também em Belém, né, em alguns lugares que a gente vai conhecendo aqui. Então, pela recepção, como eu disse, espero dentro de campo ser mais um guerreiro ali junto com meus companheiros, que vai vestir a camisa do Fluminense, vai fazer de tudo para honrar ela. Espero ser mais um para que possa dar muitas alegrias para eles, assim como vem sendo nos últimos anos. Alisson, tudo bem? Bom dia, Lucas da TV Globo. Queria saber de você o que esse último período da tua carreira, com uma grave lesão, com esse momento conturbado que você viveu, te ensinou ou te agregou para esse Alisson do Fluminense agora, e como está a tua expectativa para jogar, de repente, o primeiro clássico com a camisa do Fluminense contra um Vasco que também vem numa recuperação e o Fluminense vivendo a grande fase que está vivendo? Olha, cara, para mim é um pouco ruim, porque dentro da minha carreira esse tempo todo, desde quando eu subi profissional em 2012, nunca tive nenhuma polêmica, meu nome nunca foi citado em nenhum algo que pudesse meio que manchar meu nome, né? Então acaba que são situações que muitas pessoas falam aquilo que eu não sou. Então, né, infelizmente a gente não tem como controlar aquilo que a outra pessoa pensa, mas sim eu consigo controlar aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, né? Então, como eu disse, a partir de agora eu quero voltar a ser o Alisson, que seu nome ele seja falado. Tudo bem, se o Alisson não foi bem dentro de campo, cada um tem a sua opinião, ela opina, mas eu quero que as pessoas, né, continuem falando de mim como um ser humano que sempre se esforça em fazer o correto, independente de dentro de campo ou não. Mas, cara, eu venho muito fortalecido, muito motivado e muito feliz de poder ter essa oportunidade de vestir a camisa do Fluminense. Oportunidade já que tive lá em Belém, entrar uns 10 minutos ali, que foi muito legal. Ontem também poder, né, entrar no Maracanã vestindo a camisa do Fluminense, porque a gente sempre vem aqui, né, sempre enfrentando os clubes cariocas. E agora, né, na quarta-feira, quem sabe não poder ir, né, ver como vai ser esse clássico, 50-50, coisas que em São Paulo você acaba não vendo isso. Então, que nós possamos ser muito felizes na quarta-feira para ver como é essa sensação aí. A última aqui, Alisson. Bom dia, Alisson, Pedro Brandão do Lance, seja bem-vindo ao Fluminense, muito sucesso para você por aqui. Eu queria te perguntar sobre o clima que você repega, né? E pensando especificamente no próximo jogo contra o Vasco. O Fluminense, do Zubeldia principalmente, acabou criando uma situação paralela com o Vasco pelo confronto na Copa do Brasil, pelo confronto no Campeonato Carioca, e por mais que nos últimos tempos se falasse muito em Fla-Flu, na verdade a grande rivalidade atual assim do Fluminense e do Zubeldia tem sido com o Vasco, e a gente vê esse clima dentro da arquibancada. Eu quero perguntar para você como está sendo o dia a dia do clube pensando nessa partida, se vocês já viraram essa chave, se tem algo de especial, se tem uma mentalidade maior de entrega para esse jogo. Cara, então, né, a preparação ela começou hoje, né, porque tínhamos um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. Todo mundo viu como foi complicado ontem, né, uma equipe muito bem treinada, mas
conseguimos o mais importante, que é os 3 pontos, onde nos deixa muito bem na tabela. E aí sim, a partir de ontem, né, acabou o jogo, já começamos a pensar no Vasco, o treinamento hoje já foi pensado no Vasco também, mas está todo mundo muito focado, todo mundo, né, na expectativa de fazer mais uma grande partida, né, que sabemos da dificuldade que vai ser, pelo momento que também o Vasco vem vivendo, com a chegada de um grande treinador, que é o Renato, né, também tive a oportunidade de trabalhar há 4 anos, então tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas que é onde o Fluminense vai estar muito bem preparado para que a gente possa, né, conseguir esses 3 pontos aí e conseguir, né, manter aquilo que a gente tem em mente, né, que é sempre ficar ali na tabela para que a gente possa brigar pelo título até o final. Obrigado, Alisson. Bom dia. Já retornaremos com o Rodrigo Castilho.